Jesus, graças a Deus por mais esse momento que Deus nos dá de estarmos aqui nesse exato momento para trazer aí uma síntese, ou seja, um breve comentário desse assunto que estamos iniciando, que é o assunto da cristologia. Nós temos aí um grande desafio e eu sei que venceremos, como todos nós temos vencido, porque Jesus Cristo está conosco. Eu louvo a Deus pela sua vida, amado aluno desse curso teológico que é oferecido pela nossa faculdade FAESP e apresentado por esse servo que vos fala. Então nós temos aí esse desafio e a princípio nós temos uma introdução e temos também esse primeiro capítulo que traz aí uma definição do Cristo, tanto em Mateus, Marcos, também Lucas e São João. Nós vamos entender ainda na introdução uma definição da cristologia, que é o estudo da pessoa do Cristo, e o melhor dizendo, do Cristo, que ouvimos sempre no som do Messias, a Machia, o Hamashia, ou o próprio Cristo. Se trata de uma só definição, porque tanto Cristo como Messias, o Hamashia, se trata do escolhido, trata-se daquele que foi ungido. Então, tanto Hamashia, que é no grego, aliás, que é no hebraico, como Messias, que é no aramaico, e o Cristo, que é no grego, tem a mesma definição, que é ungido, escolhido, separado. Ok? Então, sabendo disso, nós vamos entender ainda nessa introdução, desse início dessa disciplina, um pouco sobre o estudar a cristologia, ou Cristo, uma vez que a cristologia é o estudo da pessoa do Cristo, o ungido, separado, que é Jesus. A gente vai ver que estudar o Jesus, o nosso Jesus, do ponto de vista histórico, a gente vai ver nessa introdução, do seu nascimento, a sua vida, obra, morte, ressurreição e a ascensão, ou seja, subida ao céu. Então, isso levou um espaço aí de tempo de 33 anos. Então, estudar Jesus do ponto de vista histórico é isso aí. Então nós vamos ver nos três evangelhos, tanto Mateus, Marcos e Lucas, que eles têm uma visão comum e uma descrição também histórica muito diferente da visão do apóstolo São João. Por quê? Quando eu entro no apóstolo São João, a gente entra numa parte que é um pouco complexa. E isso nós vamos ver na introdução. Okay? Não é que estudar Jesus do ponto de vista histórico é muito mais fácil do que estudar Jesus do ponto de vista hipostático, por exemplo. Porque quando eu falo da hipostática, eu falo das duas naturezas de Jesus, que é o que está escrito em 14 do versículo 7 de Isaías, né? E o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, nesse versículo eu vejo tanto o Jesus, Emanuel, o Jesus Deus, como Jesus humano. A hipostática mostra um só ser, mas em duas naturezas. Então, quando eu vou estudar Jesus desse ponto de vista, a introdução diz que é muito mais complexa, tá bom? Então, a hipostática nós vamos tratar mais para frente, quando nós chegarmos no segundo capítulo, nós vamos ter lá as duas naturezas de Cristo. Nós vamos tratar a natureza humana, nós vamos entender um pouco sobre a natureza divina e depois nós vamos entender as duas naturezas de Cristo, ok? Então, entrando aí nesse primeiro capítulo, a gente vai ver uma descrição de Mateus e precisamos entender Jesus do ponto de vista de Mateus. Só que antes de entrar nas descrições dos evangelistas, nós temos aí uma declaração de fé e é muito importante. A gente vê que os evangelistas escreveram os evangelhos, ou seja, boas notícias, para apresentar Jesus ao povo,
para preservar por escrito a vida e a obra de Jesus. Então, a descrição, ou seja, o evangelho ou os evangelistas descreveram com esse principal propósito: preservar a vida do Cristo Jesus, a obra, né, a sua obra e a sua vida. Então, cada um deles apresenta Jesus para um público-alvo. É interessante nós entender isso. E confirmando as promessas feitas pelos profetas no Antigo Testamento. Então, eu vou logo adentrar aqui em Mateus. Quando eu leio Mateus, eu tenho que ler com esse pensamento. Qual era o público-alvo de Mateus? Qual é a mensagem que ele tenta passar do Cristo? Como ele apresenta Jesus Cristo ao seu público? Então, o público-alvo de Mateus era os judeus. Ele apresenta Jesus, Mateus apresenta Jesus como o Messias, o prometido. O evangelho de Mateus é o mais extenso dos demais. Mateus traz muito argumento e a gente vai ver o sermão da montanha, o sermão do monte. Nós temos 3 capítulos e você não vai achar nos outros evangelhos. Então, muitas coisas que Mateus traz, você não vê, embora seja de uma mesma visão, mas não está em Marcos nem em Lucas. Porém, os 3 se completam, eles são sinóticos, os 3 se completam. Ok? Então, Mateus escreve para um público. Qual é o público? Judeus. E como Jesus é apresentado? Apresentado como Messias. E ele é muito argumentador, porque ele usa o Antigo Testamento para testificar, né, comprovar, autenticar a mensagem do Cristo, o Messias, o Hamashia. Então, observa que eu citei o escolhido, ungido em 3 línguas, tanto no grego, como no hebraico, como no aramaico. Messias no aramaico, Cristo no grego e Hamashia no hebraico, que quer dizer o escolhido, o ungido, santificado. Bem? Então, vamos ver. Em Marcos, nós temos aí uma descrição mostrando Jesus como servo. Então, Marcos mostra Jesus como servo para um público. Que público é esse? Era um público gentil, provavelmente os romanos. Então, como é que ele apresenta Jesus? Como um servo sofredor, ou seja, aquele que não veio para ser servido, mas aquele que veio para servir. Então, a gente vai ver o Evangelho de Cristo, né? Em Marcos, estou aqui em Mateus e Marcos, a gente vai ver que a cristologia apresentada em Marcos, de forma diferente, tendo em vista que o evangelista tinha como público-alvo os gentios. E a gente vai ver que esses gentios eram os romanos. Porém, no Evangelho segundo escreveu Lucas, nós vamos ver também que Lucas escreve para um público. E qual era o público de Lucas? Né? Lucas escreve com o objetivo de alcançar o público grego. Na época de Lucas, os filósofos, os grandes filósofos, já há muito tempo antes, viviam na busca do homem perfeito. Então, o público de Lucas é os gregos e ele apresenta Jesus como um homem perfeito. Lucas, há muitos traços no Evangelho de Lucas que diferencia muito dos outros. Ele é muito, como é que eu posso dizer? Ele tem uma visão muito particular. Lucas, por quê? Porque é justamente para um público diferente. E por que ele apresenta Jesus como um homem perfeito? Porque os gregos procuravam o homem perfeito. E aí ele mostra Jesus, como quem diz, achei o homem perfeito. Então a ideia de Lucas é atrair o seu público para si mesmo. Pelo fato do povo grego gostar de uma história, então Lucas inicia com muitas histórias. Ele traz história que você não vê em nenhum outro dos evangelhos. A história de Zacarias, com Isabel, a história de Maria, podemos dizer, nos seus pormenores, e de Jesus também. Jesus se perde,
do 52 que diz que Jesus crescia, do capítulo 2 que diz que Jesus crescia em estatura, em graça, em conhecimento. A gente vai ver Jesus sendo apresentado, então ele traz muitas histórias de uma forma muito minuciosa, analítica, ele apresenta o seu evangelho ao povo judeus, ok? Então era uma forma grega de se escrever e uma forma grega de se ler, uma forma grega de apresentar, ok? Então já o evangelista João, ele soa com um tom totalmente diferente. Enquanto nós vemos em comum narrativa histórica, né? Um gênero histórico nos três, tanto Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos ver um gênero muito complexo, uma narrativa também histórica, mas trazendo aí defesas, nós chamamos de apologéticas. Por quê? Porque o Evangelho de João, ele se distingue, ou se diferencia dos demais em tudo, porque é justamente por causa dessa defesa que ele faz. João, ele está justamente defendendo o cristianismo de alguns conceitos que se diziam ser cristãos, mas no fundo eram filosóficos, era dentro de um âmbito teológico liberalista, ok? Era ideológico, onde ora aceitava Jesus como homem, mas não aceitava Jesus como Deus, ora aceitava Jesus como Deus, mas não aceitava Jesus como homem, ora não aceitava Jesus nem como Deus, nem como homem, nem como profeta, nem como nada, renegava totalmente Jesus. Então, João, ele inicia seu evangelho justamente dessa forma, na seguinte expressão: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então, a ciência é tremenda. Então, a gente costuma dizer que essa é a parte complexa quando nós estudamos a cristologia, que trata da hipostática, do verbo, do logos, né, que se fez carne, que nem diz no verso 13 do capítulo 1. E o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus. Então a gente vai ver o Jesus Deus e o Jesus o homem, né, essas duas naturezas, divina e humana, tá certo? Então o evangelho de Jesus, conforme escreveu João, é um evangelho apologético. Por isso que nós vamos ver uma particularidade muito grande, algo que diferencia muito. Por isso que os outros três são chamados sinóticos, somente João não é sinótico. E é muito importante, quando você estiver lendo Mateus, buscar as outras referências, porque Mateus se completa com Marcos e com Lucas, e dessa forma acontece tanto em Marcos como também em Lucas, ok? E também muitas coisas que estão em Mateus, está em João também. Porém, João tem esse propósito. Qual era o público-alvo de João, pastor José Roberto? O público-alvo de João era a igreja universal, ou seja, era alcançar a todos. João não tinha um público tipo os gregos, os romanos, não. Os judeus, não. João queria alcançar a todos para defender, ensinar aos irmãos a se defender contra as heresias que nós vamos entender no capítulo 2, tá certo? Então, como é que João apresenta Jesus? Como João apresenta Jesus, a igreja, o povo cristão? Ele apresenta como o verbo que se fez carne, como o princípio de todas as coisas, aquele que estava antes de tudo. Ele apresenta Jesus como Deus, mas também apresenta o verbo que se fez carne, o verbo que habitou entre nós, que renunciou tudo, que deixou a sua glória. Amém? Deus abençoe a todos e até o próximo comentário, em nome de Jesus.